Hoje vamos analisar o mapa de um sujeito que atualmente é o presidente do maior país do mundo e é um cara que podemos chamar de encarnação do poder. Vem comigo. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Feliz 2024 a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que todos estejam com saúde, que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos amigos de vocês, aos bichos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Hoje é o primeiro vídeo do ano, né? Quero começar pedindo aí uma desculpa para vocês, porque eu fiquei essas semanas aí sem colocar vídeo e meio sem dar notícias, mas é porque eu também passei por uns probleminhas de saúde e agora que eu estou melhorando, tá? Mas aí vamos fazer esse vídeo aí com toda a disposição possível, tá bom? Dando 3 recados aqui de praxe, minha gente, tá? O primeiro é sobre os meus atendimentos, tá? Eu já estou com a agenda aberta aí para a segunda metade de janeiro e começo de fevereiro. E também lembrando que logo eu estarei conciliando o atendimento astrológico com florais, tá bom? Logo eu vou estar fazendo aí para o final do mês de janeiro uma formação de florais voltados para a astrologia, de maneira que eu poderei receitar aí o melhor floral de acordo com as características do mapa natal de cada um, né? Lógico, se a pessoa precisar realmente de floral, tá? A consulta é de 2 horas, tá? A consulta fica gravada, depois eu disponibilizo a gravação para a pessoa. E os preços e as condições estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Outro recadinho de praxe, gente, é para você que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal, sabe que o conteúdo é bom e vai ser relevante, que já deixe o like aí na confiança, tá? Que isso aí ajuda o canal e mostra para o YouTube que o conteúdo do vídeo é bom e relevante, tá bom? Isso aí ajuda, ok? Eu conto com essa força de vocês, tá bom? E o terceiro e último recado, gente, é que mais uma vez nós hoje vamos discorrer sobre o mapa de uma pessoa que é polêmica e que também é um dos atores principais aí desse momento complicado do ponto de vista da política mundial, né? Esse momento é complicado que a gente está passando, tá? Inclusive o mapa dele é muito parecido com o mapa do Benjamin Netanyahu, que a gente já analisou uns meses atrás, tá? Depois a gente pode até podem ver depois dessa comparação aí, que eles são até bem parecidos em termos de posicionamento planetário, etc. Tá? E de novo, eu vou tentar fazer esse vídeo e essa análise da maneira mais imparcial possível, tá? Não deixando que seja contaminada por qualquer tipo de proselitismo político ideológico, seja da minha parte, seja da parte de quem quer que seja, tá? Eu quero que você, independente do seu posicionamento político ideológico, independente da sua posição sobre o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, onde for, você sinta à vontade aqui para assistir esse vídeo, tá? É o mesmo recado que eu dei lá no vídeo do Benjamin Netanyahu, ok? É o mesmo recado que eu estou dando nesse aqui também. E embaixo, na descrição do vídeo, tem as fontes que eu pesquisei para fazer a parte biográfica desse vídeo, né? Algumas fontes, inclusive, são estrangeiras, de maneira que nada que eu falar aqui saiu da minha cabeça, tá? Ou então é simplesmente a minha opinião. E se eu tiver que dar minha opinião, eu vou avisar que é a minha opinião, tá? Como foi no caso lá do vídeo do Nietzsche, onde eu disse que eu não sou chegado na filosofia dele, né? Que eu acho que a filosofia dele faz mais mal do que bem, né? Ali foi a minha opinião e eu avisei, né, que é a minha opinião. O objetivo, além de deixar qualquer pessoa aqui à vontade, é ser 100% honesto com vocês, né? Não tentar empurrar qualquer tipo de ideologia, partidarismo, qualquer tipo de adesismo a partido político, ou a partido A ou B, ou a qualquer figura política, o que for, tá? Eu acho que isso não se faz, né? Nem aqui, nem em grupo de WhatsApp, nem em sala de aula, eu acho que isso não se faz em lugar nenhum. Há lugares certos para isso aí ser feito, né? Mas vamos falar do Vladimir Putin, né, que é o presidente atual da Rússia, tá? Apesar de eu gostar muito da literatura russa, né, eu já li Tolstói, Dostoiévski e mais alguns outros lá, eu nunca havia me interessado muito na figura do Putin, né? Para mim ele era uma figura assim distante, um tanto misteriosa, contraditória até, tal. E que eu saiba, que eu sabia dele, que ele tinha sofrido uma mudança muito séria de posicionamento em relação ao Ocidente, né, de uma posição assim até mesmo, não digo colaborativa, mas pelo menos de diálogo, para uma posição extremamente crítica e até mesmo hostil ao Ocidente. Eu lembro que na época do atentado às Torres Gêmeas, lá em setembro de 2001, né,
que o presidente dos Estados Unidos da época, o George W. Bush, deu uma entrevista falando que o Putin tinha sido o primeiro líder a ligar e oferecer solidariedade aos Estados Unidos, né? Só que depois, conforme os anos foram passando, ele passou a ter uma postura hostil, né? Tanto em discursos como em atitudes. Tá? Isso eu já tinha reparado, mas nunca tinha me aprofundado nisso daí. Tá? Mas conforme eu fui pesquisando a biografia dele, né, me surgiu um líder extremamente poderoso, né, um cara extremamente manipulador, extremamente aferrado ao poder, extremamente astuto, extremamente estrategista, muitas vezes imprevisível, né? Sabendo usar o tempo, as pessoas e as circunstâncias a favor dele. Tá? Tem um documentário da CNN de Portugal chamado Putin, o Todo-Poderoso. Tá? O link está aqui embaixo, foi uma das minhas fontes. Tá? Eu aconselho qualquer um a assistir esse documentário, recomendo fortemente que vocês assistam, para vocês verem o nível de poder, o nível de astúcia, o nível de manipulação, o nível de cálculo, o nível de estratégia, o nível de implacabilidade e muitas vezes o nível de crueldade, tá? Mas aquela crueldade fria e calculada, tá? Que esse sujeito tem. Tá? E isso também surge na carta natal dele, né? Tanto da carta natal quanto das pesquisas que eu fiz. Tá bom? E outra coisa também que alguns vão ficar muito admirados é sobre quais princípios políticos e filosóficos o Putin se baseia, né? O Putin, na verdade, ele não quer a volta da União Soviética, ele não é comunista nem socialista, né? Mas ele quer a volta da grande Rússia, aquela Rússia da época dos czares. Né? Não que ele quer que volte o czarismo, mas ele quer que volte a Rússia com aquele tamanho e aquela potência da época dos czares. Né? O Putin ele foi influenciado muito pelas ideias de um filósofo russo de inclinação fascista. Mas é de um fascismo meio religioso, tá? E que não é, esse filósofo não é o Alexander Dugin, é um outro. Tá? Aguardem aí no vídeo que vocês vão saber quem é, tá bom? E outra surpresa para mim, e que também será surpresa para a turma aí de Portugal, é que a atual forma como a Rússia está organizada, entendeu? Lembra muito a forma como Portugal era organizado lá atrás. Né, no governo de um cara que já foi biografado aqui. Né, aquela coisa do corporativismo, de tentar manter o império a todo custo, etc. Né? Esse carinha aqui do lado. Mas vamos continuar, não é verdade? O Putin nasceu em 7 de outubro de 1952 em Leningrado, atual São Petersburgo. Tá? De uma família muito, mas muito, muito pobre, tá? Com uma infância muito modesta. Ele vivia assim numa espécie de cortiço, né? Habitação coletiva. A latrina, inclusive, ficava debaixo de uma escada de madeira, para vocês terem uma ideia. Ele teve outros 2 irmãos que morreram ainda crianças. Nenhum dos 2 vingou, só ele que vingou. Tá? O pai era operário de uma fábrica e tinha ficado ferido e sequelado da guerra. Né? Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. A mãe se virava como podia, era faxineira e fazia lá outros quebra-galhos. E o Putin foi meio que criado nas ruas. Né? Inicialmente ele não era um bom aluno, ele se metia em brigas, né? Direto estava se metendo em confusão, tanto na infância quanto na adolescência. Tá? E aí a gente vai tentar dessa característica também no mapa dele. Okay? Só que com 12 anos de idade, ele foi praticar uma arte marcial russa chamada Sambo, né? Que é uma arte marcial de origem soviética, que é uma mistura de várias lutas. Assim. E depois, mais tarde, ele se tornou faixa preta de judô, que até hoje é uma grande paixão dele. Inclusive, ele escreveu um livro sobre judô em parceria com outros atletas. Tá? A prática das artes marciais trouxe disciplina para ele. Tá? Ele se tornou um jovem mais disciplinado, mais autocontrolado. Começou a ir bem nos estudos, muito bem, aliás, tanto que ele conseguiu entrar em várias escolas de renome, né? Aquelas escolas que só recebem alunos assim de primeira categoria. Em 1968, ele assistiu um filme chamado O Escudo e a Espada. Né? Esse filme ele fez muito sucesso na União Soviética daquela época, né? E fez com que o Putin se decidisse pela vida de espionagem. Né? Ele tinha perto de 16 anos, só que ele foi direto na sede da KGB e perguntou o que ele tinha de fazer para ser admitido ali. O sujeito que atendeu, acho que deu uma risada, tá? Não levou muito a sério, mas falou para ele, vai estudar Direito. Né? E ele foi estudar Direito e se formou em 1975. E aí, por ironia do destino, a KGB entrou em contato com ele e o recrutou. Depois que ele estava formado em Direito. Já dando uma palhinha aqui no mapa do Putin, gente, a gente pode ver aqui
que a quantidade de planetas que ele tem na 12ª casa, né? Que é justamente a casa dos assuntos escondidos, né? A casa da reserva, a casa do segredo, a casa daquilo que está oculto. E o regente da 10ª casa, que é a casa da carreira, está justamente na 12ª casa, aqui, que é o Sol. Que é o Sol, né? Mostrando aqui uma carreira vinculada a coisas de 12ª casa, né? E a espionagem, né? A espionagem ou o trabalho com serviço secreto é uma delas, tá? O Putin, ele é uma pessoa extremamente reservada sobre a vida particular dele e também sobre os planos dele, tá? Quando ele fala em público, ele até que é bem assertivo, tá? Mas aí é meio que um papel que ele faz, a gente já vai ver também isso no mapa dele, tá? Mas ele pessoalmente tem várias características que quando a gente analisar o mapa vai ver que fazem com que ele seja aquele bom cabrito que não berra, né? O cara reservado, quieto, que não fala muito, o cara que é frio, que não é espalhafatoso. Isso aí talha o cara com esse tipo de serviço. Ele ficou trabalhando na KGB, né? E foi parar na antiga Alemanha Oriental, né? Lembre-se que a Segunda Guerra Mundial dividiu a Alemanha em duas, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, que era um lado pró-capitalista e um lado pró-soviético, tá? Ele foi lá trabalhar lá como espião, ficou anos trabalhando lá, trabalho burocrático de análise e classificação de documentos, né? Ele viu a queda de Berlim, ele viu a queda do muro de Berlim, aliás, e voltou para a União Soviética, né? Continuou trabalhando na KGB, né? Na verdade o que restou da KGB, e resolveu se envolver na política, né? Teve um antigo professor dele chamado Anatoly Sobchak, que havia se candidatado a prefeito de São Petersburgo e indicou ele como vice-prefeito. E foi aí, né? Tem várias biografias que falam isso, mas tem várias também versões sobre essa história. Foi como vice-prefeito de São Petersburgo que ele conheceu vários oligarcas russos, né? A União Soviética tinha se esfacelado, tá? Agora era a Rússia, tinha voltado a ser Rússia. E aquelas fábricas e aquelas empresas que sobraram da antiga União Soviética começaram a ser privatizadas a preço de banana, né? Como se fala antigamente, na bacia das almas, vamos dizer assim. E muitos desses oligarcas se beneficiaram disso, né? Se beneficiaram de comprar empresas na bacia das almas. E alguns falam que Putin prestou favores a essa gente, justamente nessa época, né? Caiu nas graças dessa gente, e esse pessoal ajudou ele na escalada política para os próximos anos, tá? A gente vai ver uma característica bem marcante no mapa dele a respeito de associações com gente poderosa. A gente que acabou beneficiando e depois acabou se tornando inimigo declarado dele, tá? Essa proximidade com os oligarcas russos, né, fez com que ele fosse ascendendo aos altos cargos até chegar primeiro-ministro em agosto de 99. E depois a presidente da República, indicado pelo Boris Yeltsin, exatamente no dia 31 de dezembro de 1999, véspera da chamada virada do milênio, tá? Ele assumiu a presidência da República, né, se revelando um estrategista de primeira, um cara implacável que perseguia e dizem até que eliminava os seus inimigos. Alguns daqueles oligarcas russos com que ele se associou se voltaram contra ele e acabaram sendo presos, exilados, né? Alguns até morreram, tá? Eles acharam que o Putin ia ser alguma espécie de fantoche na mão deles, né? E aí se fude cara, né? Quando ele assumiu o poder, ele mostrou quem ele era. Ele trouxe muita gente dos antigos serviços secretos lá da KGB para implementar o atual regime que existe hoje. Ele ressuscitou a KGB com o nome de FSB, se afastou do Ocidente quando ele percebeu que queriam levar a OTAN até as fronteiras da Rússia, daí o desprezo atual que ele tem pelo Ocidente, porque ele se sentiu enganado. Está se aproximando da Igreja Ortodoxa Russa, que é uma instituição que ele vê como unificadora do povo russo, tá? E ele também se vê como unificador e salvador do povo russo, tá? Característica que também está no mapa dele. E aí a gente entra um pouco naquela parte que eu falei, né, da filosofia política sobre a qual Putin se assenta, né? Ele não é nenhum político brasileiro cuja filosofia é dinheiro, né? Ou então só cargos, tá? Que no final acaba resultando dinheiro do mesmo jeito. Lembre-se que o Putin quer a volta da grande Rússia, com o poderio e o esplendor que ele acha que a Rússia merece, e para isso ele foi se valer das ideias de um tal de Ivan Ilyin, que foi um filósofo especialista em Hegel,
que advogava uma grande Rússia baseada em princípios religiosos, né? E, inclusive, esse Ivan Ilyin era um admirador de regimes de tendências fascistas e também daquele certo estadista português que a gente já falou, não é verdade? O Ivan Ilyin, né, ele depois que houve a Revolução de 1917 na Rússia, ele foi obrigado a fugir, ele foi obrigado a se exilar. E depois, muitos anos depois, quando Putin assumiu a presidência da Rússia, ele trouxe os restos mortais de Ivan Ilyin para a Rússia, né, a ser enterrados na Rússia, tamanha admiração que ele tem pela filosofia desse homem. Tá? E essa admiração do Ivan Ilyin pelo Salazar fez com que o Estado Novo português e o próprio Salazar fosse muito estudado na Rússia do começo do século XXI, assim que o Putin assumiu a presidência, né? Porque os russos estavam interessados no conceito de corporativismo que foi implementado por Salazar em Portugal, né? Começaram a ver isso como uma possível alternativa. Tá? Pelo menos é o que nos diz o José Milhazes. José Milhazes é um comentador político da TV portuguesa e autor de diversos livros sobre a Rússia. Okay? Talvez para alguns seja uma surpresa, né, essa coisa do Ivan Ilyin, do Salazar, influência na Rússia e tal. Mas para tudo que eu estou falando aqui, tem as fontes que estão aqui embaixo na descrição, né? Basta conferir. Tá? É o que eu já disse, nada que eu trago aqui sai puramente da minha cabeça. Tá? Nem eu sirvo de porta-voz para qualquer patota político-ideológica, tá? Mesmo porque eu não tenho nenhuma patota político-ideológica. Tá? Eu pesquiso as coisas antes de trazer para cá. Okay? Mas eu vou parar por aqui com a descrição puramente biográfica, até vamos entrar na parte astrológica, né, finalmente. Mas continuando a dar pitacos biográficos no decorrer, conforme a análise for seguindo, tá bom? Vamos em frente. Então vamos começar aqui com esse Plutão que está na 10ª casa, tá, conjunto ao meio do céu, que é o planeta mais elevado. Né? E aqui, gente, é poder, ambição, força, convicção, manipulação, obsessão. Tá? E como ele é um dos regentes da 1ª casa, né? Plutão rege Escorpião também, né? Temos aqui uma pessoa que não vai querer de jeito nenhum ficar no banco de trás. Tá? Ele vai querer ser líder. Né? E só aqui eu acho que eu já contei praticamente metade das características desse homem. Tá? Se não contei até mais. Né? Esse homem quer poder. Esse homem quer manter o poder e quer estar à frente do poder. Mas como é que ele quer esse poder? Será que ele quer esse poder de uma maneira espalhafatosa? Será que ele quer esse poder, ou conseguiu esse poder falando para todo mundo o que ele queria? Não, porque vocês vejam bem que quem rege esse Plutão, quem é o regente desse Plutão, é esse Sol aqui, que está na 12ª casa. Né? Ele quis esse poder, não estou dizendo que ele quer poder, porque ele já tem esse poder, ele vai querer manter o poder agora. Mas ele sempre quis esse poder de uma maneira secreta, de uma maneira escondida. Né? Provavelmente é uma pessoa que mantém os objetivos dele em segredo. Não é à toa que ele começou seguindo, foi a carreira de espião, né? De agente secreto, foi trabalhar na KGB, né? Que se encantou por tudo aquilo. Vejam aí a quantidade de planetas que há na casa 12, a gente já tinha falado sobre isso daí. Né? A casa do que está escondido, a casa do que está oculto. Tá? Fala também em trabalho em grandes instituições, né? como uma agência de espionagem é uma grande instituição. Né? E Plutão faz um trígono com Marte. Tá? Então aqui, ó, Plutão fazendo um trígono com Marte aqui, tá bom? Esse Marte, para mim, já está tendo efeitos na 3ª casa. Tá? Inclusive, eu acho que o Putin ele nasceu um pouco mais cedo que 9h30 da manhã. Para mim, 9h30 da manhã foi um arredondamento. Tá? Que traz, ele nasceu um pouquinho mais cedo que 9h30 da manhã, traz esse Marte mais para perto da 3ª casa. Tá? Por que eu digo isso? Porque o Putin ele foi um adolescente briguento, né? Ele foi um menino e um adolescente briguento, e arrumava encrenca, arrumava lutas, arrumava brigas. Né? Depois foi fazer artes marciais, então para mim isso combina muito com Marte na 3ª casa. Eu vou considerar, inclusive, esse Marte de 3ª casa aí, tá? É o Marte em Sagitário, então é o Marte aventureiro, que gosta de esportes, né? Tem muita propaganda dele, propaganda do governo, né? Mostrando ele andando a cavalo, nadando, pescando, praticando judô e tal. É um Marte patriótico, né? Marte Sagitário também é um Marte patriótico, idealista, né? Que luta por ideais, tá? E é regente da 6ª casa. Regente da 6ª casa mostra o quê? Trabalho com informações. Tá?
Lembrando que o Putin ele não era nenhum super espião, tá? Ele não era nenhum 007, ele era um burocrata que classificava documentos. Tá? O que ele fazia na KGB era classificação de documentos, seleção e classificação de documentos, não era nenhum trabalho assim mirabolante. Né? Então, aquela coisa, trabalhava com informações, tá? E Marte também rege o ascendente. Tá? Ele também é regente do ascendente junto com Plutão. Tá? Então, mostra também todo um empenho pessoal na comunicação da sua imagem. Né? Aquela coisa que eu falei, né? Que ele aparecer nadando, pescando, ter todo aquele culto, né? Todo aquele culto à imagem dele, né? Todo aquele esforço de comunicação em cima da imagem dele. Tá? Mas ele não era e nunca foi nenhum falastrão. Né? Veja que esse Marte está envolvido com Plutão e também com Mercúrio. Aqui, ó. Eles fazem aqui um pequeno triângulo. Né? Marte, Plutão e Mercúrio. Né? Ele só abre a boca quando interessa para ele. Tá? Interessa para os objetivos secretos e estratégicos dele. Plutão envolvido. Né? Sem falar também aqui o interesse por artes marciais. Né? Então vemos aqui o direcionamento estratégico dessa agressividade, que é dado por esse trígono de Plutão a Marte. Tá? E é um cara que usa a força e as palavras dele, por conta desse Mercúrio aqui. Ó, né? Ele é um cara que usa as forças e as palavras dele a serviço dos interesses de carreira, os interesses de poder e os interesses secretos, os interesses secretos dele, né? Que é esse Plutão aqui. Ou seja, ele usa tudo isso de uma forma estratégica. Ele não sai falando aí à toa, não. Tá? Quando ele fala em público, ele é muito assertivo, né, muito firme. Mas, de novo, ele só abre a boca quando tem certeza, mesmo porque esse Mercúrio aqui está envolvido com uma conjunção com Saturno. Tá? Que faz com que ele se comunique de uma forma muito pensada. Né? Que ele se comunique de uma forma séria, tá? E também está conjunto a Netuno, aqui, ó, tem essa conjunção com Netuno, tá? Então a gente vê que é o seguinte, provavelmente ele é um vendedor de ilusões, um vendedor de quimeras, ou até mesmo um mentiroso. Tá bom? Tá? Então quando ele abre a boca, ele até pode vir a vender todo mundo encantado, todo mundo de promessas, mas tudo muito calculado. Muito com um objetivo. Ele não vende quimeras e ilusões assim como um bobão. Ele sabe o que está fazendo. Se ele mentir, ele está mentindo sabendo o que está fazendo. Tá? Isso aí tudo é calculado e nem sempre pode ser sincero. Tá? Lembre-se que ele costuma mandar o grupo Wagner, né, agir, aquele grupo de mercenários lá do Prigozhin, que no final Prigozhin desafiou ele e acabou dançando. Né? Mas ele costuma mandar aquele grupo de mercenários para agir no exterior, e quando acusam a Rússia, né, de estar agindo, ele simplesmente diz que o grupo Wagner é um grupo privado, que ele não tem nada a ver com aquilo. Né? Ou seja, ele simplesmente escamoteia. Tá? É bem essa coisa de Netuno com Mercúrio aqui. Okay? Temos essa Vênus na casa 1, aqui. Né? Semelhante ao mapa, inclusive, do Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu também tem Vênus na casa 1. Né? E mostra boa aparência, charme, capacidade de persuasão, né? No caso do trato, estou falando isso no trato pessoal, estou falando do ascendente, eu não estou falando da imagem pública nem aquilo que ele quer do mundo. Tá? Do trato pessoal, ele deve ser muito, talvez, charmoso, persuasivo, tal. As pessoas que lidam com ele acabam confiando nele. Tá? Isso aí foi uma verdade durante os anos 90 inteirinhos, mesmo porque as pessoas confiavam nele, as pessoas ficavam impressionados com a reserva e impressionados com a seriedade dele. Né? E talvez ele tente negociar e conciliar muito mais do que a gente imagina. Entendeu? E muito provavelmente a negociação e a diplomacia são parte integrantes dele. Porque Vênus rege toda essa turma que está aqui na 12ª casa. Semelhante ao mapa do Benjamin Netanyahu. Né? O Benjamin Netanyahu também tinha uma concentração, também tem uma concentração de planetas aqui em Libra, com Vênus na primeira casa regendo. Então, muito provavelmente, no trato pessoal, né, com ele, assim, no dia a dia, pessoalmente, ele deve ser uma pessoa muito mais negociadora e conciliadora do que a gente imagina. Tá? E Vênus recebe esse trígono aqui de Urano. Aqui, ó.
recebe esse trígono de Urano vindo aqui da nona casa, né? Então a gente vê aqui um talento para negociações internacionais, né? Talento para relações com diplomacia internacional. Tá? Depois a gente vai analisar bem esse Urano na nona casa aqui, porque esse Urano é muito importante também no mapa do Putin. Tá? Da forma como ele age, tanto com relação às ideias filosóficas dele, como ele age em relação ao trato com o exterior. Tá bom? Meio que ele age assim, né? Ele fala macio de um lado, mas age com um porrete de outro. Então a gente vai entrar mais em detalhes com isso daqui. Tá? Vênus recebe uma oposição de Júpiter que está aqui na sétima casa. Esse Júpiter aqui na sétima casa é interessante porque o Putin ele sempre recebeu oportunidades e sempre recebeu caminhos abertos dos outros. Ele sempre se associou com pessoas que o protegeram e que lhe deram oportunidade. Pessoas poderosas que o protegeram e lhe deram oportunidade. Que é bem esse Júpiter aqui de sétima casa. Tá? Ao mesmo tempo, ele também teve inimigos declarados poderosos, né? Os oligarcas russos que ele favoreceu, alguns deles, depois que ele virou presidente da República, alguns deles se voltaram contra ele. Se tornaram inimigos declarados mesmo, fazendo denúncia e etc. Tá? Então, esses dois lados do Júpiter na sétima casa, tá? Ele teve associados poderosos, associados que o beneficiaram, e, ao mesmo tempo, associados que se tornaram inimigos declarados e que interferiram no projeto de poder dele. Olha aqui, Júpiter quadrando tanto o meio do céu quanto esse Plutão aqui. Essas pessoas eles acabaram interferindo na carreira dele, né? Nos planos que ele tinha, né? Nos planos de carreira dele, nos planos mundanos dele. Né? Aspectos tensos entre Júpiter e Plutão, eles costumam ser complicados, tá? Porque muitas vezes eles indicam arrogância, tá? Podem indicar também uma tendência a querer explorar os outros, né? Podem indicar também riqueza escondida, tá? O Putin mesmo se diz pobre, que não ganha mais de que 120 mil dólares por ano, mas todo mundo sabe que ele é rico, né? Apesar de ninguém saber o quanto ele é rico. Tá? Muitos falam que muito da riqueza dele está em nome de amigos e familiares. Pode indicar também riqueza vinda do submundo. Né? E aspectos tensos de Júpiter e Plutão podem indicar também uma certa crueldade que eu diria assim, uma crueldade divina, né? Porque Júpiter é o planeta que é o rei dos deuses, né? Junto com o planeta da morte. Tá? Então é aquela coisa da pessoa vir a julgar que a morte ou a punição de alguns é aceitável se for para o bem de todos. Tá? Aquele cara que se arvora no direito de punir alguém, se arvora no direito, às vezes, de condenar o outro à morte, porque ele acha que é o melhor, ele acha que tem esse direito. Né? Dá uma certa crueldade, dá uma certa implacabilidade, vamos dizer assim, essa combinação de Júpiter com Plutão. Tá? E aí fala muito do fato dele ter tornado a Rússia uma autocracia. Né? Ele tornou a Rússia uma autocracia assim que ele assumiu o poder na Rússia. Ele virou um autocrata. Tá? Ele reprime e avassala todo mundo que se opõe aos planos dele. Okay? Voltando a essa oposição de Vênus com Júpiter aqui, gente, tá? Isso aqui pode denotar todo um exagero para as coisas boas da vida. Né? Lembrando que se desconfia que o Putin ele tenha iates, tá? Que ele tem uma mansão digna de um czar às margens lá do Mar Negro, né? Uma mansão assim que é um negócio de outro mundo. Tá? Mansão, inclusive, que foram os oligarcas que construíram para ele, aqueles oligarcas que ele favoreceu que construíram para ele. Então, aqui mostra muito bem uma relação entre proteção que alguém deu para ele com usufruir as coisas boas da vida. Né? Então, essa oposição aqui denota bem isso daí. Tá? E aí vamos analisar esse Urano, né? Que eu acho muito importante nesse mapa aqui. O Urano é um dos regentes da quarta casa. Tá? Então, nós temos um caso de regente da quarta casa na nona. Aqui, ó. Isso aqui indica, de forma mais prosaica, alguém que pode ter tido um pai estrangeiro, não foi o caso dele, um pai ou uma mãe estrangeira. Pode indicar alguém que foi criado no exterior, ou então que viveu um tempo no exterior, na juventude, que foi o caso dele, que ele viveu um bom tempo na Alemanha Oriental. E pode indicar também alguém, né, esse Urano na casa aqui,
pode indicar alguém que age de forma imprevisível nos assuntos do exterior, né? Nos assuntos da diplomacia externa, ele acaba agindo de uma maneira, não digo impulsiva, mas imprevisível, né? Ele age de uma maneira que ninguém espera. Que foi o caso, né, da invasão da Ucrânia, que apesar dele ameaçar, ele resolveu agir de supetão. No caso da intervenção dele na Síria, que foi a mesma coisa. Tá? Então ele age de uma forma imprevisível, ele muitas vezes age de uma forma surpreendente nesses assuntos do exterior, o que contrasta com esse bando aqui de planetas que estão aqui na casa 12. Tá? Então nós temos uma quadratura aqui. E por mais que ele mantenha muito dos planos e dos interesses dele ocultos, tá? Volta e meia ele pode resolver querer agir de supetão nisso daqui. Ainda que ele tenha talento de negociação. Tá? Está mostrando aqui através dessa Vênus fazendo trígono com Urano. Okay? E a gente também tem que lembrar que a nona casa é uma casa de crenças superiores, né, de ideais. Tá? E aí podemos mostrar uma filosofia, crença que é de cariz coletivista, né? Dessas que valorizam mais o coletivo do que o indivíduo. Né? Então o Urano muitas vezes fala de indivíduos, de líderes políticos que são insensíveis aos interesses individuais, insensíveis à dor individual. Né? A dor individual não vale nada para eles, o que interessa é o coletivo. Tá? O Urano é bem isso daí, então pode ser a adoção de uma crença ou de uma filosofia, né? Ou de uma ideologia desse sentido. Né? Então a gente lembra, né, do interesse dele naquele filósofo lá de tendências fascistas e religiosas, nona casa, né, que é o tal do Ivan Ilyin. Agora, uma outra indicação, que pode ser esse Urano também, tá? Que eu acho que é bem possível, é a seguinte: como regente da quarta casa, e na astrologia mundial a quarta casa é a pátria, né? É o lar, o que pode me parecer aqui? Um desejo de expansão do território da pátria. Tá? Por quê? Porque a nona casa é uma casa de expansão, é uma casa de você ir além das fronteiras, tá? E geralmente fronteiras do pensamento. Tá? Pelo menos no pensamento dele, ou na filosofia que ele prega, ele pensa na expansão da pátria dele. Tá? Porque todo mundo, não todo mundo, né, mas muita gente acha que essa invasão da Ucrânia, né, nada mais é do que a tentativa dele de reviver o Império Russo, né? Não a União Soviética, porque, como eu disse, ele não é comunista nem socialista. Né? Mas ele sonha com a volta do Império Russo, né, com aqueles países todos, né, e a volta daqueles países que se tornaram independentes com a quebra da União Soviética. Né? Então aqui esse Urano pode ser várias coisas, tá? Ele é muito complexo esse Urano aqui, mas na minha opinião pode ser bem o que? A expansão da pátria dele, né, ou ideias, filosofias de expansão da pátria dele, entendeu? Para ele fazer reviver o Império Russo. Tá bom? E aí tomando medidas muitas vezes imprevisíveis por conta disso. Tá? Temos essa Lua aqui que não está tão isolada como parece, tá? Porque ela faz um paralelo com Marte. Né? Então nós temos aqui a Lua com Marte, né? Mostra uma capacidade de liderança, né? Capacidade de ação, mas também um lado de luta por espaço, de luta pelo que é meu, mostra um lado meio possessivo, de luta pelo meu território. Né? Isso também é denotado na atividade maior dele, que é a presidência da Rússia. Né? E para terminar, a gente tem esse aglomerado aqui na 12ª casa. Né? Ele sempre foi tido, quando estava começando a carreira dele, como uma pessoa séria, muito reservada, muito confiável. Né? Vejam que Saturno está aqui conjunto ao Sol. Fiel aos seus chefes, fiel aos seus superiores. Tá? Então ele era facilmente indicado aos cargos, porque as pessoas confiavam nele. Tá? Mas temos aqui esse Netuno, né? Mostrando que, no fundo, ele também se acha alguém especial. Né? Alguém que tem um tipo de mandato divino, um tipo de salvador. A mesma característica que o Benjamin Netanyahu tem no mapa dele, né? Aquela coisa do salvador da pátria. Né? Veja que ele também está Netuno está conjunto ao um dos regentes da quarta casa, que é Saturno. Né? Então aquela coisa de ser salvador da pátria, quarta casa. Né?
Mas notem que ele também deve se divertir bastante com isso, porque Netuno rege quem? Netuno rege a quinta casa. Então, nessa brincadeira aí, né, ele deve se divertir bastante em posar de salvador da pátria, deve se divertir bastante em se mostrar o machão, o cara que veio para salvar a Rússia e etc. Tá? Em termos de estrelas fixas, nós temos Vênus conjunta a Crux, né, que fala muito de êxito social. É uma estrela que fala muito a conjunção dessa estrela com Vênus fala de êxito social e de sorte como romances. Tá? E ele também tem essa turma de planetas aqui, ó, Netuno, Saturno, Mercúrio, em conjunção com quem? Com as estrelas Spica e Arcturus. Isso aqui mostra muita sorte. Essas estrelas são muito benéficas, principalmente a estrela Spica, né, que confere muita sorte, confere muita inteligência. Tá? Então ele tem esse conjunto de planetas aí, conjunto com essas estrelas muito benéficas aí. Facilita muito o lado dele, né? Facilita muito, dá muita sorte, entendeu? Dá muita proteção para ele. Tá bom? O que eu queria agora falar para terminar, gente, é uma curiosidade, né, que são os ciclos de Saturno. Não é bem uma curiosidade, isso aí acontece no mapa de todo mundo, mas eu quero exemplificar aqui no mapa dele. Tá? Que são os ciclos de Saturno. Né? Vamos dar uma olhada numa data aqui, que é a data de 31/10/1993, que é mais ou menos a data em que ele largou a KGB, né, e foi se dedicar à política, foi lá se dedicar à prefeitura lá de São Petersburgo. Tá? Onde é que estava Saturno? Saturno estava cruzando a quarta casa. A cúspide da quarta casa nessa época aí. Tá? Sempre que Saturno cruza a cúspide da quarta casa, né, é o fim de um ciclo e o começo de outro. Tá? Então acabou o ciclo dele na KGB, começou o ciclo dele como político. Perfeito? Mais ou menos nessa época aí. Tá? Por volta de uns 7 anos depois, né, em 31/12/1999, ele foi... Aqui, Saturno está aqui na 7ª casa. Ele foi escolhido para ser presidente da República. Né? O Boris Yeltsin escolheu ele para ser presidente da República. Tá? O que acontece? O ciclo começou aqui, quando Saturno cruzou a quarta casa, e começou um ciclo de ascensão. Esse ciclo de ascensão, depois de em torno de 7 anos, quando Saturno passa pela 7ª casa, o que ele indica? Ele indica que é um período de testes, tá? Para ver se o negócio tem que ir daquele jeito ou então volta para trás. Tá? E pelo jeito o negócio estava indo bem. Por quê? Porque a partir daqui ele foi indo numa culminação, né? Foi culminando, subindo, até culminar de vez aqui em 2007. Né? Vamos lá para 2007, quando ele já era presidente da República. Tá? Vamos botar uma data aqui. Por que 10/2/2007? Que foi o dia que ele fez uma conferência muito famosa. Né? Houve uma conferência de segurança, né? Onde ele fez um discurso muito famoso. Entendeu? E depois, em 2007, ele foi eleito o Homem do Ano de 2007 pela revista Time. Tá? O Saturno justamente estava culminando no meio do céu dele. Ele estava colhendo os frutos desses últimos 14 anos de dedicação à vida política dele. Né? Ele consolidou o poder dele, neutralizou os inimigos dele, fez a economia da Rússia crescer, entendeu? Estabilizou a economia da Rússia. Tá? Então, um ciclo que começou aqui, culminou aqui, e aí começou um período de descida, tá? Que não necessariamente é um período de derrota, tá? Mas é um período de descida, tá? Onde as coisas vão se finalizar de vez aqui, entre a 10ª e a 11ª, tá? Aqui vai ter uma nova preparação para começar um novo ciclo aqui embaixo, em torno de 14 anos depois. É sempre em torno de 14 anos, tá, gente? Dividido eles em 7 anos. Tá? Quando é que Saturno cruzou novamente aqui a quarta casa do Putin? No dia 24 de fevereiro de 2022. O dia que ele mandou invadir a Ucrânia. Tá aqui, ó. Ou seja, a invasão da Ucrânia para o Putin é o começo de um novo ciclo ascensional na carreira dele, onde ele pretende alguma coisa muito grande. É um ciclo de ascensão.
Quando chegar aqui haverá um teste, e quando chegar aqui ele vai colher os frutos disso, seja para o bem, seja para o mal. Okay? Se ele vai ter sucesso ou não, ou os frutos que ele colherá por conta disso, a gente só vai saber daqui a 14 anos, quando Saturno voltar a culminar lá no mapa dele. Ou antes disso, né? Daqui a 7 anos, no primeiro período aí de testes. Tá? Vamos ver se ele se torna o czar de todas as Rússias, que eu acho que aqui no fundo é o que ele quer. Tá? Ou se ele colherá os frutos amargos disso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem desse assunto. E também não esqueça de deixar seu comentário caso você queira, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana, cuidem-se, ó. Tchau a todos e a todas.